Oiê, eu sou a Oi, Morgana eu sou o André. e hoje a gente veio falar com vocês um pouco sobre a teoria da disrupção e também um pouco sobre a construção dessa teoria. É, Quem nos ajudou a construir essa teoria foi o Clayton Christensen, no artigo que ele. A tradução, né, do artigo é o processo contínuo de construção de uma teoria de disrupção. Nesse artigo ele vai nos falar um pouco sobre a teoria disruptiva e sobre as tecnologias disruptivas. Ele passa por teorias de New Market, de New End também, e por aí vai. Ele vai passar por algumas teorias desse tipo. E para exemplificar claramente o que é uma disrupção, nós temos um exemplo físico aqui. Nosso exemplo físico é uma máquina de escrever, onde a tecnologia disruptiva, né, foram os computadores, né, os computadores onde se podia digitar digitalmente, e também onde tu podia apagar várias coisas que tu escrevia errado e tudo mais. Tu tinha uma agilidade muito maior do que uma máquina de escrever, onde tu errava no meio da folha e tinha que escrever tudo de novo. Lembrando que a disrupção ela não diz respeito somente à criação de novas tecnologias. O foco dela, claro, é desenvolver coisas novas, mas desde que tenha um custo-benefício e uma produtividade maior a partir da utilização desse produto, ele tende a ocupar o lugar do mercado de um líder anterior. Então, no nosso caso, o líder era a máquina de escrever, que depois perdeu o lugar para os computadores e outros tipos de máquinas que nós temos hoje em dia. Além disso, é importante salientar que quando as marcas perceberam, né, que a disrupção ela tinha essa propriedade, né, de criar novas tecnologias, elas passaram a investir em desenvolvimento tecnológico, mas nem sempre os consumidores são capazes, de fato, de acompanhar esse crescimento tecnológico. Então, por vezes, o produto é lançado, ele é consumido, mas os consumidores não têm conhecimento para utilizar aquele produto de fato. Bom, o que é, né, então, continuando a falar, né, a disrupção ela é só uma inovação? Não, ela é uma coisa diferente. Disrupção e inovação são duas coisas diferentes. A inovação ela pode surgir inovando um produto que já existe, por exemplo, uma digitação, né? Só foi uma forma de inovar o produto que já existia, que era realmente entregar uma coisa digitada. Mas pode surgir também num mercado novo, como por exemplo o telefone celular, que foi uma coisa que surgiu, né? O smartphone, por exemplo, onde agora tu pode baixar vários aplicativos e ter um mini computador dentro da tua mão. É um produto completamente novo, que cumpre funções, né, de produtos que já existiam anteriormente, como os telefones, né, de linha, telefones de fio, e como os computadores, mas agora dentro de um produto novo que lidera o mercado hoje em dia em várias áreas, né. Então, falando sobre a teoria da disrupção em si, ela é separada em dois estágios: o estágio descritivo e o estágio normativo. Eles também podem ser chamados de teoria descritiva e teoria normativa. Bom, falando então um pouco sobre a questão da teoria da disrupção, é sempre importante, né, antes de descrever esses estágios, salientar que ela é diferente de inovação de sustentação. A teoria da disrupção, ela tem por objetivo, então, você criar novas soluções, né, e incrementos novos que antes não existiam no mercado. E a inovação de sustentação é você melhorar algo que já existe, algo que já estava no mercado, e geralmente ela é feita por uma marca que já possuía então um produto em ascensão, e ela vai fazer essa inovação de sustentação justamente para sustentar o produto no mercado, para que ele não seja alvo da disrupção e acabe perdendo o lugar para algo mais inovador. Então, o estágio ou teoria descritiva, ele possui três passos principais que vão constituir uma pirâmide. Inicia-se pela observação, então analisando na sociedade um determinado fenômeno, entendendo e medindo a sua grandeza na sociedade, e a partir disso vai criar uma possibilidade de compreensão que vai nos ajudar nas outras etapas. A segunda parte, então a parte intermediária da pirâmide, diz respeito à categorização. Ela vai nos ajudar a criar uma melhor dimensão acerca daquilo que está sendo observado. E no topo da pirâmide, nós vamos ter então a associação ou definição de relacionamentos, que vai ser basicamente relacionar o produto com a sociedade e entender como ele ocorre em diferentes locais e como ele vai se portar dentro da sociedade. Detalhando um pouco melhor o processo de observação, ele vai ter as chamadas construções ou construtos.
que vão ser basicamente os blocos utilizados para desenvolvimento do serviço. Além disso, é a partir dessa observação, que a gente vai ter base para fazer uma análise do potencial dentro da teoria da disrupção que determinado produto teria. Bom, sobre a categorização, que no caso, como eu disse, é a parte intermediária, você já tem um conhecimento prévio, né, a partir da observação. Então, o que a gente precisa fazer é organizar o que foi observado. Por isso, a gente utiliza de frameworks e tipologias. Os frameworks, basicamente, eles são campos, né, de organização que você vai ter para colocar essas informações. E as tipologias são métodos de classificação, agrupamento e organização. Então, um segue modelos e o outro, basicamente, vão ser metodologias de agrupamento. E muitas vezes eles são utilizados em conjunto. Bom, agora falando sobre a associação ou definição de relacionamentos, é basicamente como, a partir de uma equação matemática, uma variável dependente se correlaciona com uma ou mais variáveis independentes, através do que a gente chama de análise de regressão. Basicamente, o que vai ser feito é entender como um fenômeno afeta o outro, sem que ele seja originador do outro necessariamente. Um exemplo bem básico. Uma loja de sorvetes em frente à praia depende da quantidade de pessoas que frequentam essa praia. Quando a prefeitura resolve isolar o local por ser uma área imprópria para banho durante um período de tempo do veraneio, a sorveteria tende a perder clientes. Não necessariamente porque a sorveteria fez algo de errado, mas porque a quantidade de pessoas que estão frequentando aquele local e vão frequentar a sorveteria é reduzida em comparação ao momento do veraneio em que as pessoas elas estão frequentando mais aquele local. E para que a gente tenha essa pirâmide, afinal de contas, o que ela vai influenciar na nossa análise, tá? Ela não está ali de enfeite. Pelo contrário, vocês vão perceber que ela vai estar tanto na teoria descritiva quanto na teoria normativa, pelo fato de que ela é eficiente em diversos momentos, para que a gente tenha, então, uma ideia se a teoria da disrupção é aplicável ao nosso produto ou não. Então, se as pessoas naquela época tivessem olhado para a máquina de escrever e aplicar a teoria da disrupção, o que provavelmente não foi feito, né? Elas teriam uma análise que propiciaria entender se aquele produto estaria no mercado, né, em ascensão durante mais tempo, ou se precisaria de melhorias. Então, para fazer análise de fato dessa pirâmide, a gente utiliza de indução e de dedução. A indução é basicamente você fazer toda a construção da pirâmide, da base até o topo. Então, observar, categorizar e depois estabelecer os relacionamentos. Já a dedução, ela é utilizada para analisar se a relação encontrada no topo da pirâmide corresponde às hipóteses criadas durante o período de observação. Geralmente, algumas empresas e analistas, eles tendem a pular conscientemente o processo de indução, porque as hipóteses já estão claras o suficiente e não precisa de toda a construção. Então, eles tendem a pular, digamos assim, direto para o processo de dedução. E quando a gente faz esse processo na pirâmide, a gente acaba entendendo que existem algumas coisas a serem melhoradas e, enfim, o que acontece? Quando a pirâmide ela dá um resultado efetivo, ou seja, as hipóteses correspondem aos relacionamentos encontrados no topo, não tem o porquê você fazer uma melhoria. Então, nem sempre é tão benéfico. O benefício surge, olha só uma contradição, quando a gente tem problemas que vão ser chamados de anomalias. Ou seja, são problemas que foram encontrados, mas não foram premeditados durante a observação. Com isso, né, para buscar solucionar essas anomalias, são criadas algumas teorias. O autor cita duas, no caso, né, de exemplo, que seria o aprimoramento e destruição de competências e inovações modulares e inovações arquitetônicas. A gente não vai se adentrar muito nisso, porque o importante é entender que, por mais que muitas teorias fossem criadas com relação à solução dessas anomalias, outras anomalias eram criadas em decorrência disso. Então, o que aconteceu? As pessoas começaram a priorizar muito mais os processos de previsão dentro do estágio. O que isso quer dizer? Enquanto a teoria descritiva ela tinha por objetivo, de fato, descrever a teoria da disrupção e apresentar vários fatos históricos, dentro do estágio ou da teoria normativa, a gente vai ter uma espécie de consultoria. Por quê? As pessoas elas passariam a receber algumas informações que contribuiriam para que as empresas ou se adequassem aos processos de disrupção a fim de continuar no mercado,
ou então simplesmente tentassem evitar serem levadas, né, pelo mercado quando outras inovações ou novas tecnologias eram desenvolvidas. E basicamente ela consiste em sempre revisar a base, então sempre se voltar às observações, porque são elas que vão trazer uma previsibilidade. Lembrando que a efetividade de uma teoria ela não é dada pela verdade trazida nos resultados. Como eu disse, os resultados sendo verdade na teoria descritiva não vão trazer anomalias que depois vão gerar desenvolvimento. Então, nesse parâmetro, né, a teoria normativa ela é considerada mais eficaz, porque ela tende a trazer maior desenvolvimento, né, a partir do ponto em que você sempre vai ter essa revisão da base e você vai conseguir prever melhor o que pode ou não acontecer. Agora falando um pouquinho sobre a inovação tecnológica, né? Dentro da teoria disruptiva, a gente vai ter várias coisas que vão implicar nisso. Uma delas é que essa inovação tecnológica ela vai sempre levar a um melhoramento. A ideia dela é sempre levar a um melhoramento. Não é regra, ela pode acabar levando às vezes a um mercado que não der certo, pode ser uma coisa que não é tão inovadora assim, ou pode ser uma solução que não soluciona exatamente o problema. Essa teoria da disrupção ela vai nos levar, né, a pensar dentro da inovação tecnológica como uma coisa que vai chegar para resolver um problema que existia e vai ter que solucionar também um mercado novo, vai ter que trazer um mercado novo ou trazer alguma coisa que vai tirar o mercado antigo que já existia. Essa inovação tecnológica, a ideia dela é que ela seja financeiramente atrativa. Se ela for financeiramente atrativa, ela vai conseguir abarcar um mercado novo, vai conseguir adentrar um mercado novo e vai conseguir tirar alguns outros mercados que já existiam. Se ela não for, ela vai acabar dando errado, as pessoas não vão consumir essa inovação, as pessoas vão acabar deixando ela meio de lado, porque ela não é boa nem financeiramente e muitas vezes não é boa tecnologicamente. Geralmente essas inovações tecnológicas, elas chegam para resolver anomalias que existiam. Então, elas podem trazer resoluções claras ou categorizações envolvidas, elas podem chegar através disso. O que seria uma resolução clara, né? Uma resolução clara seria uma resolução uma detecção, né, de cada etapa, cada fase que precisa ser resolvida, cada coisa que precisa ser resolvida, e através disso ela vai ser resolvida, né, através de uma nova tecnologia, através de uma inovação. E isso vai levando, né, um melhoramento sempre do mercado, através da tecnologia, através da disrupção, e também vai ser trazido através, né, da identificação e resolução de um problema, né, de uma anomalia mesmo, de alguma coisa que precisa ser resolvida. Como a máquina de escrever. Era ruim digitar, era demorado, às vezes errava, precisava voltar tudo de novo, redigitar tudo de novo. Já no computador, né, resolveu-se essa anomalia, né, onde não precisa mais redigitar tudo, onde não precisa mais ter um texto completamente pronto para depois passar para a máquina, pode mudar parágrafos de lugares, pode mudar palavras de lugares, através dessa inovação. Sempre bom salientar que essa é utilizada geralmente quando a gente tem clareza do problema. E a questão da categorização desenvolvida são utilizadas mais quando a gente ainda não tem clareza desse problema. E as categorizações, né, desenvolvidas, como o Morgana falou, a gente não tem clareza muito do problema e a gente pensa, né, que problemas que podem surgir que a gente pode resolver. Então, geralmente são feitos estudos, né, de pessoas que podem ser atingidas pelo problema, de classes sociais, de tudo mais, tudo por aí, né, tudo que se envolve. Ele traz categorização de atributos, clientes e casos de uso. Basicamente são suposições, então, né? Por exemplo, em que local o produto poderia ter uma aplicabilidade maior, quais clientes seriam o mercado-alvo desse produto e também em que situações ele seria útil ou não. O estabelecimento da validade e confiabilidade de uma teoria, afinal de contas, o autor fica narrando como a teoria da disrupção ela é construída. Afinal de contas, não adianta você chegar e falar este produto aqui, por exemplo, a máquina de escrever, ela vai cair do mercado para a entrada de uma máquina de computador, né, informatizada. Então, você precisa ter maneiras de fazer essas argumentações. Por isso que aparecem as subteorias, como a subteoria, né, no caso, descritiva e normativa, e outros pontos. Porém, então, essa teoria ela tem que ser o quê? Validada e também tem que ser confiável. Então, a gente começa dentro desse processo com a validação interna. Ela é utilizada para entender como o fenômeno ele vai impactar diversos
contextos, por exemplo. Então, a gente começa com o desenvolvimento de uma teoria causal, então, quais são as consequências que podem prover dessa inovação. Depois a gente tem um teste empírico dessa teoria causal para verificar de fato com a coleta de dados se aqueles impactos realmente acontecem, e um refinamento da teoria causal, que é se os dados não estão batendo com as hipóteses, então a gente precisa melhorar essa teoria. Depois a gente vai ter a validação externa, que vai ser basicamente fazer uma aplicabilidade em diferentes contextos. Então, isso faz com que a teoria ela seja de fato confiável, porque se você só consegue aplicar ela no âmbito acadêmico, mas não consegue aplicar ela, por exemplo, no âmbito farmacêutico, então essa teoria ela não é de fato passível de ser validada. Então ela deve sim apresentar efetividade em diferentes contextos, né? Também a gente consegue entender a partir disso, né, quais são as limitações e condições para aplicabilidade dessa teoria. E também a gente pode utilizar para fazer essa validação externa a comparação com outras teorias, para entender se aquele assunto já foi abordado antes, se ele precisa ser abordado novamente ou se tem novos termos a serem desenvolvidos. E por fim, a gente tem também o tamanho, né, e a validação da amostra. Aqui entram alguns dados da questão estatística, porque você pega uma população de pessoas e você precisa pegar uma amostra dessa população, que corresponda, então, ao produto, ao público-alvo que está sendo pesquisado. Então, a amostra, ela deve ser confiável e, para isso, o autor apresenta que ela não deve ser nem pequena demais e nem grande demais. Por quê? Se ela for pequena demais, ela não vai abarcar todas as pessoas necessárias para fazer essa pesquisa. E se ela for grande demais, a gente acaba tendo problemas de gerenciamento dessa amostra. Ainda falando um pouquinho, né, sobre a disrupção, tudo isso que ela envolve, a gente vai encontrar vários exemplos disso que a gente vai estar falando um pouquinho para vocês aqui. A disrupção, né, a teoria disruptiva, ela acontece, né, a inovação disruptiva acontece quando um novo mercado surge e ele acaba tirando espaço de outros mercados já existentes. Voltamos à máquina de escrever. E hoje, um dos principais exemplos que nós temos de uma inovação disruptiva seria o ChatGPT, né, que tirou, né, várias outras fontes de pesquisa, porque é muito mais fácil só digitar a tua pergunta e tu ter uma resposta já escrita em formato de texto que tu pode simplesmente copiar e colar no teu próprio trabalho. Não façam isso. Dica. Existe também uma questão de inovação de sustentação e inovação disruptiva. Qual que é essa diferença, né? Onde entra a disrupção e onde entra a sustentação? A sustentação é aquela coisa assim, tipo de pegar e trazer um produto, né? Renovar o produto para que ele não morra. E a disrupção seria criar um novo produto para que ele substitua o produto anterior. Né? Exato. Geralmente a disrupção ela não acontece dentro de uma empresa para substituir o próprio produto, até porque uma empresa não quer, né? Isso geralmente acontece em um lugar de fora, né? Uma empresa de fora acaba criando um novo produto e daí vai entrando no mercado com isso. A disrupção, ela nem sempre é abraçada de frente. Um bom exemplo é a Blockbuster, né? Que acabou perdendo todo o seu espaço, né? Para as empresas de stream, né? Principalmente Netflix, o que hoje é Netflix, né? Por conta, né, de não ter abraçado o mercado porque não sabia, né? Realmente não era um mercado muito seguro, não tinha uma segurança, né, de que aquele mercado funcionaria. Então, a disrupção muitas vezes ela é ignorada de início, ela só vai ser vista lá na frente quando o mercado realmente já explodiu, né? Um bom exemplo, se eu não me engano, Steve Jobs falou que quando o computador foi lançado iam ser vendidos apenas 10 computadores no mundo todo, e hoje em dia todo mundo tem pelo menos um computador dentro de casa, né? Também dentro da disrupção a gente tem disrupções de baixo custo, disrupções de novo mercado, né, que são importantes para a gente entender, né, se nós vamos aplicar uma teoria da disrupção, qual que a gente vai querer, né? Se a gente vai querer uma disrupção de baixo custo, que é aquela que vem para abraçar aqueles clientes, né, no mercado um pouco mais low cost, né, de baixo custo mesmo, onde a gente não quer investir tanto, onde os clientes não querem investir tanto, então eles querem uma solução que seja rápida para eles, seja suficiente para eles e que eles possam utilizar durante um bom tempo. Um bom exemplo são a indústria de instrumentos musicais. A gente tem instrumentos que são para estudantes, então várias empresas têm, como a Yamaha, tem já a própria linha de estudantes de pianos, de flautas, de clarinetes, de todas as coisas que eles produzem. Também temos os celulares, né, onde tem celulares de entrada, celulares intermediários, celulares de luxo, digamos assim, onde a gente vai ter pessoas que um celular de entrada já resolve o problema, pessoas onde eles precisam, né, de um celular às vezes para trabalhar, para fazer coisas assim, então precisam de um celular que seja um pouco mais, que atenda toda essa necessidade, toda essa necessidade.
E também nas inovações de novo mercado, a gente tem aquela inovação que ela vem, né, realmente para suprir uma necessidade de um cliente que muitas vezes o cliente não tem essa necessidade suprida. Então entra uma disrupção, uma inovação, para criar um mercado para esse cliente que não é atendido até então. Um bom exemplo disso são os energéticos, por exemplo. A gente tem hoje em dia a Monster, né, que produz energéticos com vários sabores diferentes, para atender clientes que têm um gosto diversificados, porque às vezes, né, você quer tomar um energético, mas não quer tomar aquele com gosto de guaraná. Então você pode pegar um energético, comprar um energético que tenha vários sabores diferentes. Geralmente essa inovação, essa disrupção de novo mercado, ela vem através de uma necessidade de suprir clientes que ainda não são atendidos, e esses clientes geralmente eles são de uma parte mais criativa, de uma parte de solução rápida dos seus problemas. Então eles querem algo que seja rápido para eles, que seja bom e que seja durável, né? Então eles vão acabar procurando uma disrupção, né? Uma inovação que seja muitas vezes de um custo um pouco mais alto, mas que vai suprir o mercado deles por um bom tempo, né? Então eles acabam investindo mais, por isso existe essa disrupção, né, de novo mercado. Então, pessoal, seria isso que a gente tinha para falar sobre a teoria da disrupção. A gente chega à conclusão, então, de que, de fato, as empresas precisam se atualizar cada vez mais e buscar compreender essas teorias. Afinal de contas, é a partir dessa análise que a gente tem uma previsibilidade melhor sobre o sucesso ou despenco de um produto. Até mais! Até mais!